Olá, alunos e alunas do curso de especialização em biotecnologia da Unifesp. Eu sou a professora Tatiana Martelli Mazo e essa é a nossa terceira aula do módulo de nanotecnologia, onde vamos começar a aprender sobre uma série de técnicas de caracterização de materiais. Nesta aula, nós aprenderemos sobre a técnica de difração de raio-x. Eu dividi essa aula em duas partes, sendo que nesta primeira aula nós iremos aprender sobre os aspectos teóricos e técnicos desta técnica, e na segunda aula nós aprenderemos sobre o tratamento dos dados que a gente obtém utilizando a técnica de difração de raio-x. Quais são as possíveis aplicações da técnica de difração de raio-x? É senso comum, todo mundo conhece, né, o uso dos raios-x na medicina. Seguramente todos nós aqui já tiramos, né, uma radiografia do nosso corpo uma vez na vida, né? Como a gente vai ver, de fato, ela foi a primeira aplicação. Mas aqui, como a gente está falando de técnicas de caracterização de materiais, né, lembrando, materiais cerâmicos, metálicos, poliméricos, né, e os compósitos, onde a gente aplica, de fato, e de forma mais específica, a técnica de DRX. Bom, ela pode ser aplicada de duas formas, tá? Tanto na análise qualitativa, quanto na análise quantitativa, ok? Na análise qualitativa, ela serve para a gente identificar a organização estrutural de um material. Ou seja, se esse material ele vai ter uma rede cristalina organizada, ou se ele não apresenta uma rede cristalina organizada, ou seja, não formou-se ali um retículo cristalino, e aí é o que a gente conhece de materiais amorfos. E aí a gente tem também materiais que apresentam uma parte cristalina, uma parte amorfa, muito comum nos polímeros, mas também isso pode ter nos materiais cerâmicos, a depender da forma como ele foi obtido, e aí são chamados de materiais semicristalinos. Além de você identificar a organização estrutural, você também consegue identificar qual que é o tipo da estrutura cristalina, caso esse material apresente um retículo cristalino, que é o que a gente chama da identificação da fase cristalina. Ou seja, se ela tem uma estrutura cúbica, ortorrômbica, tetraédrica e por aí vai. Aí, com isso, a gente também consegue identificar e diferenciar os polimorfos, né? O que seriam os polimorfos? São aqueles materiais que apresentam a mesma estrutura na sua composição química, os mesmos átomos, porém ele está organizado espacialmente em diferentes tipos de retículo cristalino. O caso bem comum aí é o grafite, né? E o diamante. Ambos são de composição química de carbono, porém que está organizado em duas estruturas completamente diferentes e conferem propriedades aí completamente diferentes nesses materiais. Além disso, se o material apresenta uma estrutura cristalina, você consegue, com esta técnica, também determinar os parâmetros cristalográficos do material cristalino, ou seja, como que é a organização dessa rede cristalina em termos de planos cristalográficos, distância entre os planos, se você tem mais de um tipo de cristal, enfim, a gente vai chegar lá. E além da análise qualitativa, você pode também realizar uma análise quantitativa. Então, se você tem uma mistura de compostos, como é o caso das rochas, né? Então, muito aplicada essa técnica na mineralogia, onde a gente sabe que uma rocha você tem ali mais de uma composição, de um mineral ali presente, você consegue utilizar essa técnica para determinar a quantidade desses componentes nessa mistura. Além de você identificar quais são, tá? Você consegue ainda quantificar quantos por cento você tem de um tipo de mineral, quantos por cento você tem de outro tipo de mineral. E também você consegue determinar o grau de cristalinidade, muito aplicado para daí, né, os compostos que são semicristalinos. É muito aplicado para polímeros, porque a elasticidade, né, a plasticidade de um polímero, ela é oriunda do grau de cristalinidade. Então, é uma aplicação
bastante comum para os materiais poliméricos, ok? Esse é um panorama geral de como essa técnica pode ser aplicada na caracterização de materiais. Mas vamos agora entender um pouquinho melhor da onde ela veio, né? Acho que é bom a gente resgatar a história, como foram descobertos os raios-x, ou seja, esse tipo de radiação, e como se evoluiu ao longo da história para a gente sair da aplicação apenas da medicina para chegar na aplicação em materiais. Bom, os raios-x eles foram descobertos lá em 1896 por esse físico, o Roentgen, que ele era professor ali na Universidade de Würzburg, na Alemanha, tá? Essa história começou com ele trabalhando em suas pesquisas com tubos de raios catódicos. Ele estava lá buscando detectar uma radiação de alta frequência que já tinha sido prevista por Hertz, e aí ele repetiu o experimento dos tubos de raios catódicos do Thomson, tá? Ali no seu laboratório na Alemanha. Esse tubo é chamado tubo de Crookes, né? Fazendo seus experimentos, ele descobriu ali um fenômeno que foi descrito já pelo físico Leonard, ou seja, que os raios catódicos, eles escapavam desse tubo termoiônico e iluminavam uma superfície de uma certa distância do tubo que tinha uma camada de um material fosforescente. Tá? Então, o que ele observava? Que esses raios, invisíveis a olhos nus, escapavam desse tubo e atingiam uma placa que tinha recebido uma camada de um material fosforescente e ela iluminava. Tá? E aí ele começou a ficar intrigado, né? Por que esses raios estão escapando desse tubo e estão iluminando essa placa que tem um material fosforescente? Aí ele pensou, porque o tubo ele é transparente. Então ele cobriu esse tubo com uma caixa preta, repetiu o experimento e mesmo assim esses raios continuavam a atravessar essa caixa e iluminar essa placa que tinha um material fosforescente. Então, ele já descreveu dali uma coisa que ele acabara de descobrir, né? O quê? Que ele produziu uma luminescência, que esse tipo de raio produziu uma luminescência em certos materiais fluorescentes, ou seja, as chapas fotográficas, mas que era invisível ao olho humano. E aí ele começou a se perguntar, né? Não se trata de luz. Por quê? Porque ela é invisível. E, além disso, atravessa grandes espessuras, né, de madeira ou papel, porque ele fez vários experimentos recobrindo, né, esse tubo aí, com caixa de madeira, com papel preto, enfim. E essa radiação, ela atravessava todos esses materiais. Além disso, ele descobriu que, então, essa radiação que estava acontecendo ali não era igual aos raios catódicos, porque não sofria desvio com ímãs e tinha aí um poder de penetração muito superior do que os raios catódicos. Também não era igual aos raios ultravioleta ou infravermelho, que já era uma radiação conhecida. Por quê? Pelo seu poder de penetração, né? Então, aí, com base nessas observações, ele chegou à conclusão que se tratava de um novo tipo de raio, que era invisível aos olhos nus, com poder de penetração ainda desconhecido, capaz de atravessar materiais opacos à luz e era diferente às outras radiações conhecidas, como eu já comentei, os raios catódicos, os raios ultravioleta e também os infravermelhos. Então ele começou a expor diversos materiais de diferentes densidades, a fim de observar então o poder de penetração dessa radiação, utilizando então um detector fluorescente, ou seja, uma chapa fotográfica. Tá? E aí ele foi fazendo esses experimentos e perguntando, será que atravessa o corpo humano? E ele, muito esperto, o que ele fez? Ele chama a esposa dele, a Berta, e coloca a mão da esposa dele entre o tubo e a chapa fotográfica, tá? E essa imagem que a gente vê aqui, então, é a primeira imagem de radiografia da história. É a mão da mulher Berta com o anel aqui de casamento. É a primeira imagem conhecida, né, produzida por raio-x, que foi possível observar os ossos, né? Bom, imagina com essa descoberta, claro que essa notícia se espalhou rapidamente pelo mundo todo, né? E aí, em 8 de fevereiro de 1896, os raios-x já começaram a ser utilizados pela primeira vez na medicina nos Estados Unidos. Apenas 2 meses, assim, da descoberta dele
desse, né, cientista, o Röntgen. E por que chama raio-x? Vocês já se perguntaram? Chama raio-x porque era uma incógnita. Era uma radiação diferente de tudo que se conhecia à época, então ele deu esse nome, é um raio-x, eu não sei o que é, e se perpetua até hoje. Bom, o Röntgen ganhou aí um prêmio Nobel de Física logo em 1901, por essa descoberta que revolucionou a medicina, a gente sabe, e aí também, futuramente, logo em seguida dessa descoberta, também ganhou outros campos da ciência. Mas, bom, agora a gente sabe o que são, de fato, os raios-x. Os raios-x são uma onda eletromagnética, também, assim como o rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, né? São ondas eletromagnéticas. Por que ela tem um poder de penetração tão grande, né? Porque o comprimento de onda dos raios-x está na ordem de grandeza, né, das ligações químicas. A gente chega aqui, ó, nas distâncias, né, de ligações interatômicas, tá? Então, são radiações extremamente energéticas. Por isso que elas têm esse alto poder de penetração. Então, hoje, a gente vai tratar nessa aula da aplicação dessa radiação para desvendar estruturas cristalinas, né, de materiais. Então, para a gente enxergar a estrutura atômica de materiais, a gente precisa de uma luz que tenha esse poder de penetração e, junto, detectores adequados que conseguem converter esse sinal numa resposta, né, que a gente, tratando esses dados, desvenda aí a estrutura cristalina de um material. E esse tipo de radiação é a radiação de raio-x, tá? Então, hoje a gente já conhece, mas o Röntgen, quando descobriu, não sabia, né? E deu o nome aí de raios-x. Mas, e a difração de raios-x? Ela veio a ser descoberta depois da aplicação deste tipo de radiação na medicina. Aí ela vem já em 1912 com outro cientista, tá? O Max von Laue. Ele foi o primeiro físico a expor, né, materiais à radiação de raio-x, e ele observou o fenômeno, que é o fenômeno da difração. Então, o que ele fez? Ele tinha uma fonte de raio-x, uma fenda que colimava esse feixe num único feixe, colocou um cristal com organização estrutural para ser exposto a esse tipo de radiação, e aqui uma placa fotográfica. E o que ele observou? Ele observou o fenômeno da difração. Então, ele observou que um material, um cristal que tenha uma rede cristalina organizada, quando exposto à radiação de raio-x, acontece o fenômeno da difração. Então, esse fenômeno é provocado pela interação entre o feixe de raio-x incidente e os átomos presentes aqui nesse cristal, que apresentam um ordenamento periódico, ou seja, uma rede cristalina organizada. Tá? E aí, por que isso é possível da gente observar? Porque, como eu já comentei, os raios-x têm comprimento de onda, né, da ordem de grandeza do espaçamento entre os átomos de um cristal. Então, foi-se descoberta aí a possibilidade de usar esse tipo de radiação, os raios-x, para desvendar a estrutura cristalina. A partir daí, vários estudos foram desenvolvidos, utilizando esse tipo de radiação para desvendar estruturas de materiais. Então, muitos prêmios Nobel foram conferidos a pesquisadores do mundo todo que conseguiram elucidar estruturas utilizando a difração de raio-x. Um caso bastante famoso e bastante conhecido foi a utilização dessa técnica para desvendar a estrutura do DNA. A gente sabe que o DNA tem essa estrutura de dupla hélice porque foi utilizada a difração de raio-x para desvendar essa estrutura. E foi lá em 1962. O grupo era composto por Watson Crick e também a Rosalind Franklin, tá? Eles estavam tentando estudar, né, e desvendar a estrutura cristalina do DNA, ok? Porém, aqui a gente já tem o primeiro caso, né, de negligência, vamos dizer assim, com as mulheres na ciência. Apesar da Rosalind fazer parte da equipe, o prêmio Nobel não foi conferido a ela. Quem recebeu o prêmio Nobel foi o Watson e o Crick. Essa história é bastante conhecida, quem quiser saber mais sobre ela é só
procurar, tá? Mas aqui, só elucidando para vocês a importância dessa técnica e o quanto que ela foi revolucionária no campo da ciência, tanto na medicina quanto na aplicação da ciência e engenharia dos materiais. Bom, vamos agora, então, entender um pouco mais, né, sobre essa técnica. Já acabei de achar um erro aqui, né, é a técnica de difratometria de raio-x, ou técnica de difração de raio-x. A gente sempre fala, né, no mundo, aqui nos laboratórios de materiais, a gente fala, vamos fazer um DRX, é bastante comum. Como eu já falei, a gente pode aplicar, né, análise mineralógica, trouxe aqui com um exemplo, que a gente tem um curso aqui, né, do BICT, a engenharia de petróleo, vocês têm bastante geologia, inclusive eu realizo trabalhos com a professora Liliane, já orientamos alunos juntos com a aplicação dessa técnica para caracterização aí mineralógica de rochas, tá? Mas vejam, o princípio básico da técnica é incidir raio-x sobre um material, aí vai acontecer o fenômeno da difração, e aí a gente precisa de detectores, né, no equipamento que convertam esse sinal em um difratograma, e aí a gente, analisando esse difratograma, a gente consegue aí entender, né, qual que é essa estrutura desse material, se ele é cristalino, se ele é amorfo, se ele é semicristalino, se tem uma mistura ali de fases cristalinas, consegue determinar quais são essas fases e também em que quantidades, tá? Mas o princípio básico da técnica é esse: incidir raio-x sobre o material, ler o sinal que esse fenômeno acontece com detectores adequados e analisar o dado do difratograma, tá? Então, a difração de raio-x, como eu já falei, ele é um fenômeno que consiste de espalhamento resultante da interação entre a radiação de raio-x e os elétrons dos átomos que compõem esse material. Então, você vai incidir radiação, o raio-x, no material, este vai interagir com os elétrons. Você tem que lembrar, né, que um material ele é composto por átomos que tem ali nuvens eletrônicas, né? Então, quando esse raio-x, esse tipo de radiação interage com esse material, vai acontecer um fenômeno aí com os elétrons que estão presentes nesse material, que é o fenômeno aí do espalhamento, da difração. Então, você incide radiação por um ângulo, né, e você tem o fenômeno da difração em outro ângulo, que a gente está mostrando uma interação construtiva, né, da onda. E aí a gente consegue detectar esse fenômeno e converter, né, com detectores apropriados, num sinal que gera o difratograma, que a gente consegue aí analisar e interpretar esse dado. Mas da onde vem esses raios-x, né? Como são gerados esse tipo de radiação? Para você gerar o raio-x, você precisa de um material que gere raio-x, tá? Então, a gente usa um material para gerar a radiação, para depois aplicar em outro material e entender o comportamento desse material, né, em termos da sua rede cristalina. Então, colocamos aqui esse esqueminha aqui que apresenta um átomo, usando o artifício didático, né, do átomo de Bohr, né, a gente não está aqui com um átomo quântico, mas é claro que vocês já sabem que essas camadas aqui, K, L e M, representam os orbitais atômicos, certo? Mas é muito mais didático explicar o fenômeno da geração de raio-x utilizando esse artifício. Então, vejam, quando um elétron, né, com energia maior do que a energia da camada K bate no material, tá? Ou seja, quando você bombardeia um material normalmente metálico, um metal, um cobre, um cobalto, com um feixe de elétrons acelerados, com alta velocidade, esses elétrons eles vão atingir os níveis mais internos do átomo. E aí você tem que lembrar que a gente viu lá em fenômenos químicos 1, que o elétron ele se comporta como onda e como partícula, certo? Quando o feixe de elétrons é altamente acelerado, como você consegue acelerar, né? Com uma diferença de potencial, ele vem numa velocidade tão grande, ele se comporta como partícula. E aí ele vai bater num elétron que está lá nos níveis mais internos do átomo e expulsar de lá esse elétron, tá? Bate e expulsa esse elétron. E aí o que acontece? Você vai ficar com um vazio aqui, né? Na camada K. E aí os elétrons que estão nos níveis de maior energia, ou seja, aqui na camada L, na camada M, tendem o quê? A ocupar esse espaço que ficou vazio.
tá? E pode acontecer de elétrons oriundos da camada L e da camada M ocuparem esses buracos, né, que ficaram aqui vazios. E se vocês sabem que quando um elétron muda de um nível de energia, o que ele faz? Ele emite radiação. Então, a gente viu, né, lá no V visível, né, pelo efeito fotoelétrico do Einstein, que quando você faz isso com uma radiação no comprimento de onda do ultravioleta do visível, quando você excita um elétron de nível de energia para um de mais alta energia, quando ele volta, ele emite radiação no mesma ordem de grandeza, certo? Ou seja, você vê luz, você vê fótons de luz. Aqui, quando você tem um elétron altamente acelerado, uma energia muito alta, que você atinge as camadas mais internas, o tipo de radiação que acontece quando esse elétron ocupa esse buraco é bastante energética, e é o raio-x. E aí, quando você tem um elétron da camada L que ocupa esse buraco aqui, que foi desse elétron ejetado da camada K, a radiação que é emitida é a radiação raio-x K, chamada de K-alfa. Quando você tem aqui da camada M para a camada K, é a radiação K-beta, tá? E aqui a gente tem diferentes comprimentos de onda, sendo que aí a radiação K-alfa é mais energética do que a radiação K-beta. Aqui interessa. Os equipamentos de raio-x, eles foram projetados para a gente utilizar somente a radiação K-alfa por ela ser mais energética. E aí, o que se faz? Coloca um filtro que absorve a radiação K-beta e você tem só a radiação K-alfa. Então, só para vocês entenderem, os raios-x, eles são formados por um bombardeamento de elétrons em um material normalmente metálico, que vai ejetar elétrons dos níveis mais internos do átomo, e os elétrons que estão nos níveis acima dele vão ocupar esse buraco que ficou e emitir radiação no comprimento de onda de radiação raio-x, tá? Eu deixei aqui 2 bibliografias, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. Então, como foi projetado, né, a partir da descoberta de como você gera raio-x e que você pode, né, aplicar essa técnica na análise qualitativa e quantitativa de compostos cristalinos e semicristalinos, foi se desenvolvido, então, em 1913, por William Henry Bragg, o primeiro difratômetro de raio-x, tá? Então, de novo, eu volto aqui, né, com um fenômeno que é muito simples. A fonte de raio-x, um lugar para você colocar o porta-amostra e aí um detector para você ler esse sinal. Então, no difratômetro, a gente obtém um registro gráfico dos sinais que essas reflexões entre a radiação de raio-x e os átomos presentes no material originam. E os detectores convertem isso num sinal e a gente consegue desvendar o tipo de estrutura desses materiais, tá? Então, por que acontece difração de raio-x nos cristais? Primeiro, vamos lembrar o que é um cristal. Você tem lá uma rede cristalina, onde você tem um empacotamento atômico organizado, né? E aí esses átomos, eles se organizam em 3 dimensões, se ordenam no espaço em planos cristalinos que são separados por uma certa distância, tá? E esta distância dos planos cristalinos aqui, ela é da ordem de grandeza da radiação de raio-x, tá? Então, a difração de raio-x, que foi explicada por Bragg, é quando essa radiação incide com um ângulo específico nesse cristal, que é da ordem de grandeza dessa distância, desse empacotamento atômico, e aí ocorre um efeito aí da difração, onde você pode aí detectar e interpretar esse dado. Cada material, né, que é composto por átomos, né, você tem uma composição química, vai se organizar de uma maneira, porque vocês lembram, né, vão buscar lá os tipos de ligação, né, que acontecem, aí você tem as geometrias moleculares e tal. Quando a gente vai para os sólidos cristalinos, é a mesma coisa, tá? Quando os átomos se ligam, eles vão se organizar no espaço buscando a maior repulsão, a menor repulsão intereletrônica, se configuram no espaço em estruturas tridimensionais. E o tipo de estrutura é decorrente do tipo de átomos que são envolvidos. Então, quando a gente incide raio-x no material e ocorre o fenômeno da difração, ele é bastante específico de acordo com a composição que está ali, né? Então, a gente pode falar que é como se fosse uma impressão digital desse composto. É por isso que a gente consegue utilizar e desvendar aí essas estruturas. E aí,
esse fenômeno, né, da difração e a aplicação desse fenômeno na construção de um difratômetro, de forma que a gente consiga utilizar essa radiação e desvendar estruturas, foi descrita pelos Bragg. Os Bragg é o pai e o filho, tá? Então, os dois aqui, né, que estudaram juntos essa técnica, desenvolveram juntos o equipamento e a elucidação matemática, que é bastante simples, e com isso eles ganharam o prêmio Nobel aí de Física em 1915, onde eles determinaram todos os parâmetros cristalográficos, tanto do cloreto de sódio, quanto do cloreto de zinco e do diamante, tá? Então, a lei de Bragg da difração de raio-x, ela é bastante simples, é uma matemática bastante simples. Então, vamos considerar que a gente tem aqui um material cristalino, organizado espacialmente aí no seu empacotamento atômico, né, onde a gente tem os planos cristalinos, que tem uma distância entre eles, que é da ordem de grandeza dos raios-x. Então, veja, você incide um feixe de raio-x no material com um ângulo θ, e aí você tem aí o feixe que é difratado também no mesmo ângulo θ. Então, a lei de Bragg ela foi descrita a partir de duas formulazinhas aqui. Primeiro, a gente vai pegar aqui essa primeira formulinha, que é a n lambda igual a x mais x. Primeiro, o que é x? Vamos aqui na trigonometria, tá vendo? Vocês desenham isso aqui, dois triângulos, né? E aí, o primeiro cateto aqui, né? X, e o outro x, são do mesmo tamanho, tá? E aí você tem o ângulo θ. O n é o índice ou ordem de difração, tá? Ele é um número inteiro e positivo, que pode ser 1, 2 ou 3, normalmente, mas como a gente usa é o 1. O lambda aqui é o comprimento de onda da radiação. O que é o comprimento de onda de radiação? É aquela radiação K-alfa. Ela varia de acordo com o material que originou essa radiação. Pode ser o cobre, pode ser o cobalto, pode ser o manganês, como eu falei, o metal. Normalmente se usa o cobre K-alfa. A gente vai aplicar isso depois na segunda aula. Então, olhando aqui o feixe incidente, né, da ordem de grandeza de você incidir uma radiação com comprimento de onda específico, ele é medido aqui pela soma, né, de x mais x. Então, a ordem de difração com comprimento de onda é igual a x mais x. E esse x, ele é igual ao quê? A d, a distância interplanar, seno de θ, que é o ângulo da difração. Então, você pegando e substituindo o x pelo índice de difração com comprimento de onda, o n lambda, você tem então que n lambda é 2d seno de θ, porque é x mais x, né? Então, 2d seno de θ. Essa é a lei de Bragg, tá? N lambda é igual a 2d seno de θ. Ou seja, então você tem aqui um número inteiro e positivo, que é a ordem de difração, o comprimento de onda da radiação utilizada no equipamento é igual a 2 vezes a distância interplanar e o seno do ângulo de difração, tá? É uma lei matemática bastante simples. Então, a partir daí, o difratômetro de raio-x ele foi construído, né, projetado por eles da seguinte maneira. A fonte de raio-x é colocada a θ do porta-amostra, um ângulo θ no porta-amostra, e o detector a um ângulo 2θ, tá? Então, você tem um feixe incidindo na amostra com um ângulo θ, um detector que está posicionado a 2θ dessa amostra, e aí você tem, então, uma relação entre o ângulo de Bragg θ e o ângulo de difração 2θ, que é o que é experimentalmente medido. Agora, como que é esse instrumento, né? Como foi projetado o difratômetro de raio-x? Quando a gente fala de técnicas de difração, é importante que a gente conheça o equipamento, como que ele foi projetado. Então, a gente viu lá que a gente precisa de uma fonte de raio-x, o porta-amostra, que é onde a gente vai colocar a nossa amostra que vai receber essa radiação, e um detector. O primeiro que a gente vai ver aqui é o tubo do raio-x. Como eu mostrei para vocês, a radiação de raio-x ela é formada a partir do bombeamento de um material normalmente metálico
metálico por um feixe de raio-x. Então, veja, um feixe de raio-x não, por um feixe de elétrons, desculpa. Então, a gente tem aqui o tubo de raio-x, onde a gente tem um cátodo e um ânodo, tá? No cátodo é onde acontece a geração de elétrons que vão bombardear o metal para gerar raio-x. Então, quem que é o material que vai originar esse feixe de elétrons? É o tungstênio, tá? Então, você tem aqui um filamento de tungstênio, que quando você aquece esse filamento de tungstênio, ele começa a liberar elétrons. A gente vê nas lâmpadas, né? Você aquece uma lâmpada de tungstênio, a gente vê, nossa, tem fótons, né? E aí, a gente tem esse tubo, um vácuo, ele está dentro de um vácuo, tá? E aí, aqui é onde são gerados os elétrons, no filamento de tungstênio, como eu falei, é chamado de cátodo, e aí é posicionado na frente dele um ânodo que tem um material metálico que vai originar os raios-x. Então, normalmente, cobre, cobalto, molibdênio, mas normalmente mais utilizado é cobre. E aí você tem uma diferença de potencial bastante grande entre esse ânodo e esse cátodo, por exemplo, entre 30 a 60 kV. Então, quando você tem essa diferença de potencial muito grande, você tem elétrons sendo gerados aqui de forma termoiônica, ou seja, o filamento de tungstênio sendo aquecido, esse elétron vai ser acelerado, né, até bater ali no cátodo, por uma diferença de potencial. Então, quando esse feixe de elétrons acelerado atinge aqui esse material metálico, acontece aquele fenômeno que eu expliquei um pouco antes. Ele vai atingir os elétrons dos níveis mais internos do átomo, os elétrons dos níveis mais externos vão ocupar esse buraco e raio-x são liberados. Aí você tem aqui uma janela, que é uma janela de berílio, que ela filtra aquela radiação K-beta e deixa passar somente a radiação K-alfa. A gente tem um fluxo de água aqui para resfriar esse sistema, porque senão você vai ter um superaquecimento do sistema, já aconteceu comigo, tá? Na prática mesmo, e o equipamento para. Então você tem que ter sempre um fluxo de água, para resfriar esse sistema. Então, basicamente, o tubo de raio-x é um tubo de vidro, ele tem dentro dele revestido por chumbo, para não deixar vazar raio-x, que a gente sabe que é uma radiação ionizante, faz mal à saúde. Você tem um filamento de tungstênio, que é superaquecido, gera elétrons, que por uma diferença de potencial atinge aqui o metal, acontece o fenômeno de geração de raio-x, e tem uma janela aqui de berílio que filtra a radiação K-beta, deixando passar somente a radiação K-alfa. Essa é a parte mais importante de um difratômetro de raio-x. E aí você tem uma câmara dentro, né, do equipamento, que é chamado de goniômetro de Bragg-Brentano. Como a gente viu pela lei de Bragg, né, a fonte de raio-x está ao ângulo alfa da amostra, e o detector está a um ângulo 2, alfa não, né, teta. A fonte está ao ângulo teta da amostra e o detector ao ângulo 2 teta. Para você varrer toda a amostra, eles têm que circular, né, em volta dela, para que você tenha, lembrando que a rede cristalina tem vários planos cristalinos, você tem que pegar todos esses planos. Para você pegar todos esses planos, tanto a fonte quanto o detector se movem ao redor da sua amostra, num movimento sincronizado, de modo que você sempre está teta e 2 teta, e aí você consegue bombardear com radiação de raio-x todo o cristal e detectar ao mesmo tempo todos os parâmetros ali de difração. Com isso, você gera o difratograma, e a gente consegue analisar esse dado. Então, a gente viu o tubo de raio-x, viu como é configurado o equipamento segundo a lei de Bragg, que é chamado de goniômetro de Bragg e Brentano. Então, o difratômetro de raio-x, o coração dele é essa parte aqui, tá? Então, a gente vê que a gente tem o tubo de raio-x, a gente já viu ali como é que funciona, e aí você tem uma série de fendas, tá? Que vão fazer com que o raio-x que é gerado, ele seja um feixe colimado, para que você consiga potencializar esse feixe, para que chegue na sua amostra
um feixe bastante robusto, e ao mesmo tempo também tem coisas dentro do equipamento que buscam minimizar interferências e perdas desses sinais, né? Então a gente tem as fendas do tipo Soller, que reduzem aí a divergência do feixe em uma única direção, para você colimar esse feixe para ir na sua amostra. Aí você tem as fendas divergentes, que são aquelas que definem a área de iluminação sobre a amostra, e tem fendas anti-espalhamento, que evitam o espalhamento por moléculas de ar ali que tem dentro do equipamento, seja captado pelo detector e tem interferência de sinal. Então, a gente tem aqui, ó, o goniômetro, que fica girando aqui em volta da sua amostra, tá vendo? A fonte e o detector, a teta e 2 teta, mapeando toda a sua amostra. E o detector aqui está desse lado, ó, detector, tubo de raio-x. E a amostra posicionada aqui entre eles. Basicamente, esse é o difratômetro de raio-x. A gente tem aqui uma foto de um que a gente tem aqui na UFSCar. Claro que existem diferentes configurações de equipamento. Esse é um equipamento bastante robusto. Veja aqui, né, a câmera aqui, o goniômetro, o feixe de raio-x, aqui o detector e o porta-amostra. O que a gente tem no Instituto do Mar, ele é bem menor, é um instrumento de bancada, consequentemente ele é menos preciso. O que eu falo de precisão? Por exemplo, uma análise que eu faço aqui nesse difratômetro que eu estou mostrando aqui na UFSCar, eu demoro 15 minutos para ter um sinal bom, né, um difratograma com uma resolução bastante alta. Neste que a gente tem no Instituto do Mar, faço em 2 horas. Tem que ser uma análise mais lenta para que eu consiga uma resolução melhor do meu sinal. Mas por isso é configuração do equipamento. Claro que quanto mais robusto, mais caro é. Mas ele serve, a gente usa bastante para as rotinas de dia a dia ali. Quando eu quero um sinal mais refinado, eu uso o da UFSCar. Mas então, gente, basicamente o difratômetro de raio-x é formado assim, o coração está aqui, tá? Então, em resumo, né, o que a gente tem nessa técnica? Incidir o feixe de raio-x em diferentes ângulos de incidência, o θ, e detectar essa difração a 2 θ, como a gente viu. Então, na medida que se varia o ângulo de incidência simultaneamente ali com o ângulo do detector, se produzem aí os picos, né, que são referentes aos ângulos de difração, de refração desse feixe incidente. Então, o que a gente tem aqui, ó, é um difratograma, caso a gente tenha uma estrutura cristalina organizada, e a gente consegue, tratando os dados que vocês vão aprender, né, retirar essas informações desse difratograma, a gente determina todos aqueles parâmetros que eu comentei no primeiro slide desse vídeo. Então, tudo que a gente está falando aqui gira em torno, né, de estruturas cristalinas, né, de materiais. Então, como é que a gente consegue determinar a estrutura cristalina? Quem já fez a matéria do IE, nada, ciência e engenharia dos materiais, vai lembrar, certo? Eu vou passar aqui um belo de um resumo. Quem ainda não fez, eu convido a pegar o Callister e dar uma estudadinha nessa parte, tá? Porque ela é importante especificamente para essa técnica. Então, vamos lembrar o que é uma estrutura cristalina, né? São cristais, né, de arranjos atômicos ou moleculares, numa estrutura organizada que se repete de forma periódica, tá? O que a gente chama de ordenamento a longa distância. A curta distância é entre um átomo e outro. A longa distância é quando você se repete essa mesma estrutura de forma periódica ao longo de todo o material. Um exemplo aqui é o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio. Então, a parte menor, né, de um cristal, você tem aqui um retículo cristalino periódico, né, e aí a menor porção desse retículo é chamado de célula unitária, que é a carinha, né, desse retículo, tá? A célula unitária, ela é formada aí pelos eixos X, Y, Z, você tem as arestas A, B e C, A, B e C, e os ângulos aqui, alfa, beta, gama, tá? Então, você tem aqui, ó, o retículo cristalino, a menor parte dela é a célula unitária. Então, quando a gente pega o cloreto de sódio, a gente fala que tem uma estrutura cúbica, né? Porque a célula unitária tem uma estrutura cúbica. Então, você tem aí 7 sistemas cristalinos, ou seja, 7 tipos aí de células unitárias, cúbica, tetragonal, ortorrômbica,
rômbica, romboédrica, hexagonal, monoclínica e triclínica. Todas são formadas, né, pelos eixos X, Y, Z, pelas arestas A, B e C, né, e pelos ângulos. O que diferencia entre uma e outra é o tipo de arranjo espacial, tá? Além desses 7 sistemas cristalinos, a gente tem 14 tipos de redes, que são chamadas de redes bravais. Então, você não tem só o cúbico simples, né? Você tem cúbico de corpo centrado, face centrado, tetragonal simples, tetragonal de corpo centrado, por aí vai. Eu não vou ficar pegando aqui em detalhes isso. Convido quem não fez, né, você a buscar lembrar isso daí. Os metais, por exemplo, as estruturas mais comuns, esses daqui, ó, eu vou falar das 14 redes bravais, todas elas a gente consegue em materiais cerâmicos, né? Nos metais, os mais comuns são essas 3 estruturas, né? Cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada e hexagonal compacto, né? As estruturas metálicas, os metais, eles são sempre organizados, você não vai ter um metal amorfo, né? Agora, as cerâmicas, você pode ter cerâmica tanto cristalina quanto amorfo, como semicristalina, a depender do método no qual ela foi obtida, tá? Agora, os metais são sempre cristalinos. Aí, relembrando o que é polimorfismo, que é uma técnica que a gente consegue utilizar para detectar, né, diferentes formas. Eu dei o exemplo lá do diamante e do grafite, mas agora a gente tem, né, os fulerenos, os nanotubos de carbono, que também são formados por carbono. Então, a gente tem aqui 3 estruturas que são formadas pelo mesmo átomo, né, que é carbono, mas são organizadas de forma espacial diferente. E aí você tem aplicações completamente diferentes. Então, a gente consegue detectar pela difração de raio-x essas estruturas. Agora, os polímeros, em particular, os polímeros, eles têm uma estrutura bem específica, né? Normalmente é uma cadeia bem longa, né? Que é formada pela junção de vários monômeros, né? Polímeros são formados aí pelas ligações entre os monômeros. E aí você pode ter os polímeros do tipo linear, pegando aqui, ó, que uma unidade, que uma bolinha é uma rede dessa, é um monômero. Você pode ter polímeros que são ramificados, e esses ramificados podem criar ligações cruzadas e formar uma parte que a gente chama de uma parte organizada, uma parte cristalina do polímero. Então, o polímero, ele tem uma característica bastante específica dele, né? Normalmente, ele é formado por uma região de alta cristalinidade e uma região completamente desorganizada, uma rede amorfa. Claro, a depender do método que ele foi produzido. Quando eu falo a depender do método que ele foi produzido, é para que fim ele vai ser aplicado, né? Então, no arranjo polimérico, você pode ter um arranjo de cadeias que de forma cruzada, que montam aí uma estrutura mais organizada, e tem uma região que é uma região amorfa. Então, essa técnica de raio-x permite que a gente veja a região que é cristalina e a região que é amorfa de forma quantizada. E aí você tira um parâmetro que é o parâmetro de cristalinidade, de grau de cristalinidade. A gente vai ver na próxima aula como que é essa aplicação. Mas agora eu vou passar basicamente, né, como que a gente analisa esses dados, olha, esses difratogramas. Então, o que que a gente vê? Que o efeito da difração, quando você tem uma estrutura cristalina, vai produzir esses picos aqui, ó, tá? Produz esses picos que tem um númerozinho aqui em cima, né, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 1. O que que são esses daqui? São os planos cristalinos. Lembra que os raios-x, eles vão incidir na amostra em diferentes ângulos para mapear todos aqueles planos cristalinos, quando você tem uma estrutura, claro, organizada. Então, o difratograma, a gente tem a intensidade pelo ângulo 2θ de difração, porque o detector está a 2θ, certo? E aí você tem um conjunto de picos com um conjunto de planos de difração, que a soma desses planos dão a cara da estrutura. E a gente tem, eu vou mostrar na próxima aula, programas, né, que fazem essa leitura sozinha. A gente não faz mais à mão, mas eu vou ensinar vocês a fazer à mão, tá? Então, vejam. A gente tem aqui um retículo cristalino, certo? Quando a gente incide raio-x com diferentes ângulos, certo? Eu vou pegar diferentes distâncias interplanares a depender de um ângulo, né? Que ela incide. Se ela incidir por aqui, eu vou pegar D. Se ela incidir aqui nesse aqui, eu vou pegar D2. Se ela incidir aqui, eu vou pegar D1. Então, o conjunto, né, desses picos se relacionam a essas distâncias interplanares.
E veja, a distância interplanar, ela é dada como DHKL. A gente vai ver o que é esse HKL, que tem a ver aí com esses planos cristalinos. E aí, o conjunto desses sinais fornece, então, a impressão digital de um material. Então, veja, o que são, né, os planos cristalinos? Eles têm aqui, né, alguns exemplos aqui nessa figura, de planos aqui, plano 10, o plano 13, o plano 11, o plano 21, o plano 40, então tá tirado, normalmente é 100, 130, tirou um 0 aqui, tá? Então, veja, quando eu acabei de falar, quando você incide o raio-x aqui na amostra, com diferentes ângulos de incidência, você está pegando esses diferentes planos cristalinos. Mas de onde que vem, né, esses planos cristalinos? De novo, vocês aprenderam, quem fez lá a matéria do IE já aprenderam isso aqui. Eu vou fazer um resumo, só para vocês entenderem de onde vem esse plano cristalino, esse HKL, tá? Não vou cobrar isso de forma muito incisiva, para vocês entenderem de onde que vem. Então, os índices de Miller é uma notação que é utilizada para definir esses planos cristalinos, e essa notação é HKL. E de onde que se obtém esses planos? Os planos são as interseções nos eixos ali da célula unitária. Então, como exemplo, a gente tem aqui uma célula unitária cúbica, tá? Onde você tem as coordenadas x, y, z e o espaço recíproco. O que é o espaço recíproco? É o inverso das coordenadas, né? Então, o espaço recíproco da coordenada x é 1 sobre x, da coordenada y é 1 sobre y, e da coordenada z é 1 sobre z. Então, o plano cristalino, o índice de Miller HKL, é quando você tem o corte ali, né, de um plano na célula unitária, visto pelo espaço recíproco. Então, a gente tem aqui, ó, em cinza, simulando aqui um plano, tá? Esse plano, ele tá cortando, lembra que aqui é x, y, z, ele está cortando o eixo x na metade, então é meio. Agora, o eixo y, ele não passa pelo eixo y. Então, quando não passa pelo eixo y, é o infinito. Tá? São as notações aí matemáticas. Agora, no eixo z, ele passa totalmente sobre o eixo z, ele corta totalmente aqui o eixo z, então é 1. Agora, o inverso, né, ou seja, o espaço recíproco, 1 sobre meio dá 2, 1 sobre infinito dá 0, 1 sobre 1 dá 1. Então, essas são as coordenadas no espaço recíproco, esses são os índices de Miller, ou seja, 2, 0, 1. E esse é um plano cristalino, que aí são utilizados para determinar os parâmetros de rede. Então, veja aqui um exemplo. A gente tem um difratômetro de raio-x de uma amostra de ferro policristalino de cúbico de corpo centrado, onde a gente observa 3 picos, que a partir da análise desses dados por um programa, eu vou mostrar para vocês, foi determinado que é o pico 110, o plano 110, o plano 200, o plano 211. O que isso quer dizer? São esses planos aqui, ó, que o detector pegou. Conforme incidiu raio-x nessa amostra, detectou-se padrões de difração nesses 3 planos cristalinos. O conjunto desses 3 planos cristalinos configuram a estrutura de cubo de corpo centrado do ferro policristalino. Então, cada pico representa a difração de um feixe de raio-x que passou por esses planos aí cristalinos. E aí a gente usa esse índice de Miller HKL. A gente vai aplicar isso mais bastante na próxima aula, tá? Mas só para vocês entenderem aí o que significa, né, esses picos. Uma outra aplicação da difratometria de raio-x de forma qualitativa é a gente determinar, lembra que eu falei, se a estrutura é cristalina ou se a estrutura é amorfa. Então, um difratograma que tenha picos é oriundo de uma estrutura que tem planos cristalinos organizados, né, que os feixes de raio-x incidem ali e detectam esses planos. Quando a gente tem uma estrutura completamente organizada, que não está num empacotamento organizado com planos cristalinos, a gente não vê picos de difração, a gente vê aqui, ó, uma onda, tá? Esse comportamento, quando você observa um difratômetro de raio-x, um difratograma de raio-x, com esse comportamento, sem picos definidos, um umbro aqui, é característico, você pode afirmar que esse material ele é amorfo, ele é desorganizado. Quando você tem um difratograma com picos característicos, você pode afirmar
que esse material ele é cristalino. Agora, se eu tenho um material que tem aqui uma onda aqui, e depois já começa a sair alguns picos aqui, devia ter trazido, né? Eu tenho. Ele é um semicristalino, ele tem uma parte que está amorfo e tem uma parte que está cristalina. Essa é a análise qualitativa, tá? Se você olhar, uma coisa importante, você nunca fala espectro de raio-x, tá? É difratograma. Difratograma com pico definido, estrutura cristalina. Difratograma sem pico é uma estrutura amorfa. Quando a gente tem a mistura dos dois, você pode dizer que é um material semicristalino. Lembra que eu falei da identificação das fases cristalinas, né? A diferenciação de polimorfismo? Vejam, falei bastante do carbono, né? Que pode se organizar na estrutura do grafite ou do diamante. Veja o difratograma como é completamente diferente, tá? Porque você tem aqui um tipo de organização estrutural diferente do que é a organização estrutural do diamante. Então, a gente observa, só de forma qualitativa, que a gente identifica que são estruturas diferentes. Assim como a sílica, que é bastante usada, né, para produzir vidro e tal, a gente tem aquela organizada na estrutura do quartzo ou da cristobalita. A gente vê que os difratogramas são diferentes. Por quê? Porque as estruturas são diferentes. Então, só de visual, a gente consegue ver que o difratograma de raio-x é uma impressão digital daquele tipo de cristal. Por quê? Porque a gente sabe que os planos cristalinos em diferentes cristais estão organizados de maneira única e específica para cada um dos tipos de estrutura, tá? Então, vamos finalizar por aqui, porque a aula já é bastante densa, depois a gente vai aprender como tirar todas essas informações do difratograma, tá? Mas vamos fazer um resumo aqui do que a gente aprendeu até agora. A gente viu que as descobertas dos raios-x foi de extrema importância para a humanidade e desenvolvimento da ciência, né? Causando avanços na medicina e na caracterização de materiais. Para quem trabalha com materiais, essa é uma análise de rotina. Aliás, é a primeira análise que a gente faz. Você desenvolve o material, você vai fazer o raio-x. Primeiro para saber se você conseguiu aquela estrutura e na estrutura que você quer. Os raios-x a gente viu que eles são gerados por transição eletrônica de um átomo, quando este é atingido por um feixe de elétrons, altamente acelerado, altamente energético, que atinge ali os níveis mais internos. O fenômeno da difração, ele foi descrito, né, matematicamente pela lei de Bragg, é uma lei bastante simples, como a gente viu, e a gente vai aplicar ela depois em exercícios na segunda aula. E aí, a partir do desenvolvimento da lei de Bragg, foi possível configurar um equipamento, né? Ele foi construído o equipamento segundo a lei de Bragg, né? Então, aí surge a técnica de difratometria de raio-x. Aí a gente esmiuçou um pouquinho esse equipamento, viu como funciona o tubo do raio-x, que é a parte mais importante, né, do equipamento e toda a sua instrumentação. E vimos aqui brevemente algumas aplicações, tá? Então a gente continua na próxima aula. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado do conteúdo. Fico à disposição e deixo aqui o meu e-mail. Podem entrar em contato a qualquer tempo para solucionar dúvidas. Um abraço a todas e todos.